Olá, a nossa aula de hoje é sobre a equação do primeiro grau, especificamente em resolução. A equação é toda uma sentença aberta que exprime uma igualdade. Ou seja, vejamos o nosso exemplo. 2x mais 4 igual a 8. Ou seja, a minha equação ela tem que ter variáveis, certo? Valores desconhecidos, x, y, z, qualquer letra do nosso alfabeto ela pode ser representada, ela pode ser chamada de incógnita. Nessa equação, nós temos tudo que chamamos antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro, e tudo que está após a igualdade nós identificamos como segundo membro. Para que eu realize a resolução dessa equação, eu tenho que identificar os seus membros e os seus termos. Marília, mas o que é o termo? O termo é cada valor expresso na equação. Então, 2x é um termo, mais 4 é um termo, mais 8 é outro termo. A nossa função vai ser separar esses termos, tá? Primeiro membro e segundo membro, para que eu possa resolver. Então, vamos ver como é que se resolve? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo, 4x mais 5 igual a 2x mais 35. O primeiro passo que eu vou fazer é separar os termos, certo? E distribuir-os pelos membros. Como é que eu vou separar esses termos? Eu vou separar para o primeiro membro, colocar todos os termos que tiver a variável. Então, identificamos primeiro 4x e 2x. Então, verifique que 2x ele vai ter que ultrapassar quem? A minha igualdade. Sempre que eu passar um membro de um lado para o outro, de um membro para o outro, eu tenho que fazer a troca do seu sinal. Ou seja, se ele está positivo, ele vai negativo. Se ele estiver negativo, ele vai positivo. Como assim, Marília? Então, vamos ver o que é que nós vamos ter que fazer. Então, vamos lá. Eu pego 4x, já está antes da igualdade, ele permanece com o seu sinal. E aí vem o 2x. O 2x está subentendido que ele é positivo. Então, se ele vem negativo. Se eu faço a troca do seu membro, eu troco o sinal dele. Então, vai ficar menos 2x igual. Quem é que vai ficar no segundo membro? Todos aqueles termos que são independentes, ou seja, que não tem a variável, que não tem um x nesse caso aí. Então, 35, ele já está, ele permanece com o mesmo sinal, mais 35. E o que é que acontece com o mais 5? Mais 5, ele vem, e aí ele troca o sinal dele. Então, vai ficar menos 5. Veja que eu troquei o sinal de mais 2x e o sinal de mais 5. Então, se eles estavam positivos, cada um em seu membro, ele passou com um sinal contrário. Segundo passo é realizar a soma ou a subtração que vier indicando entre os seus termos. Então, entre 4x e 2x, verificamos que nós vamos ter que subtrair. Então, 4x tirando 2, quer dizer, eu vou estar trabalhando somente com os meus coeficientes. Então, 4 tirando 2, 2, e a minha letra, ela baixa, certo? Ela permanece. 35 menos 5, eu vou ficar com menos, 35 tirando 5, vai ficar menos 30. E aí, o que é que eu vou ter que fazer? O meu terceiro passo vai ser trabalhar com a operação inversa. Inversa de quem? Eu não quero saber o valor de um único x
a minha função encontra o valor de x nas equações. Então, para que eu encontre o valor de x, eu vou ter que trabalhar com ele. Então, verifique que o 2, ele está a multiplicar o x. Então, isso significa dizer que eu tenho um x duas vezes. Então, o que é que eu faço? Eu pego cada membro e divido por o valor que sempre acompanha o x. Então, nesse caso, eu vou dividir cada membro por 2. Por quê? Porque eu quero saber o valor de cada um. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1x. Igual menos 30 dividido por 2 menos 15. Então, essa é a minha resolução. O valor de x é igual a menos 15. Então, quer dizer que a solução da equação é menos 15, ou seja, o seu resultado, certo? Vamos para o segundo exemplo. O meu segundo exemplo, eu vou verificar as mesmas regras, vou fazer as mesmas regras, certo? Não tem regra diferente, não. Primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar os membros. Quem tem a variável vai ficar no primeiro membro e os termos que não tiver a variável fica no segundo membro. Aqueles valores que trocar de membro, ele troca de sinal, seja ele positivo ou negativo. Então, primeira coisa, eu vou marcar quem é que eu vou estar trabalhando. Primeiro membro, somente as variáveis. Então, eu vou ficar com menos 2x e x. Observe que menos 2x ele já está no primeiro membro. Então, eu não modifico nada dele. Só vou modificar quem passa do segundo membro, certo? Então, fica menos 2x. O x ele vai passar da igualdade, passou da igualdade e mudou o sinal. Ele está positivo e ele vem negativo. Então, vai ficar menos x igual. E aí, nesse outro caso, eu vou pegar todos os outros termos que não tem a variável. Vou começar por menos 18, por quê? Porque menos 18 ele já está no segundo membro. Então, ele não vai precisar fazer troca de sinal. Então, vai ficar menos 18, menos 18. Quem é que vai trocar o sinal? O 3, porque vai passar da igualdade. Então, quando eu faço isso, tá mais 3, ele vem menos 3. E menos 6, quando eu passar menos 6 para o segundo membro, tá negativo, ele vai passar por positivo. Então, vai ficar mais 6. Mas, Marília, ficou 3 termos no segundo membro. Não tem problema, nós vamos trabalhar com esses 3 termos, certo? Então, vamos verificar o que é que nós vamos ter que fazer. O segundo passo é identificar se vamos somar ou subtrair esses valores. Como nós estamos trabalhando com um conjunto numérico, números inteiros, números decimais, números racionais, certo? E aí nós verificamos as regras em relação aos números inteiros. Quando nós temos valores negativos, se os dois valores estão negativos, conserva o sinal e soma. Se os dois valores estiverem positivos, conserva o sinal e soma. Certo? Se os sinais são diferentes, conservamos o sinal do maior módulo e subtraímos. Então, vamos verificar o que é que vai acontecer, certo? Menos 2x e menos x, os dois estão negativos. Se os dois estão negativos, vai permanecer negativo e eu vou juntar esses valores. Então, quer dizer que 2... mais 1, porque está subtendido, lembre que é o coeficiente que nós estamos trabalhando. Então, esse coeficiente soma-se 2 mais 1, 3. Então, eu vou ficar com o valor de menos 3x. Menos 3x igual. Aqui, o que é que vai acontecer? Verifique só. Tenho 3 valores, então eu vou trabalhar os 2 primeiros, para facilitar, tá certo? Verifique que os 2 valores, eles estão
negativos. Então, se eles estão negativos, eu também vou conservar o sinal e vou somar. Então, menos 18 com menos 3 vai dar menos 21. E o mais 6 só permanece, certo? Como eu ainda tenho uma soma ou uma subtração para fazer, então nós vamos ainda permanecer na terceira regra. Menos 3x, vou repetir, igual. Por quê? Para que eu possa trabalhar com esses dois valores. Verifique que menos 21 e mais 6 são sinais diferentes. Então, o que é que eu faço? Conservo o sinal de maior módulo. Quem é que tem maior módulo? 21. Então, quer dizer que o meu resultado vai dar negativo. Então, menos 21 tirando 6, porque eu subtraio esses valores. 21 tirando 6 vai dar 15. E aí, chegou no ponto que eu vou estar trabalhando a operação inversa da multiplicação. Por quê? Porque é o valor que acompanha o x. Eu quero saber o valor de um único x, certo? Então, vou realizar a divisão sempre pelo número que acompanha o x, que no caso é 3, menos 3, né? E menos 3. Menos, faço o jogo de sinais, já que é uma divisão. Menos por menos vai dar mais. 3 dividido por 3, 1. Então, quer dizer que eu vou ter x como resultado. Menos por menos vai dar mais. 15 dividido por 3, vou ter resultado 5. Então, quer dizer que a minha solução, o meu resultado vai ser 5 positivo. É a raiz da equação. No meu terceiro exemplo, veja que ele é um pouquinho menor. Mas eu vou resolver da mesma forma que fizemos nos exemplos anteriores. Separar os termos. Como assim? Primeiro membro, somente aqueles que têm as variáveis. Segundo membro, os termos independentes, que não têm a variável, certo? Então, vai ficar 3x igual a 18, porque quem vai mudar vai ser somente o 9. Se o 9 está negativo, ele vem positivo. Então, mais 18 com mais 9. Então, quer dizer que 3x vai ser igual, faço a soma desses dois valores. 18 mais 9, 27. E aí eu realizo a operação inversa, que é o terceiro passo, que é a divisão, no caso aqui, por 3, certo? E aí vai ficar 3 dividido por 3 vai dar 1x, 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, aí está o nosso resultado final, equação do primeiro grau. Olá, a nossa aula de hoje é a continuidade da resolução de equação do primeiro grau. Como nós vimos na aula anterior, toda a equação é uma sentença aberta que exprime uma igualdade. E nós temos termos dessa equação. O que são os termos? São os valores expressos na equação. 2x é um termo, mais 4 é outro termo, mais 8 é outro termo. A equação ela é dividida em dois membros. Todos aqueles valores que estão antes da igualdade é indicado como o primeiro membro, e os que estão após a igualdade é indicada como segundo membro. Então, verificamos mais alguns exemplos e alguns passos importantes que nós precisamos para resolver as equações. Vejamos o próximo exemplo. 12x mais 3 igual a 16x menos 1. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é separar os termos que têm a variável e identificá-los no primeiro membro, e os termos que não têm a variável, que são os termos independentes, vai ficar após a igualdade no segundo membro.
O termo que eu mudar de um membro para o outro, ele vai trocar o seu sinal. Então, vamos verificar aqui. 12x vai permanecer, 12x. Veja a igualdade. Quem está após a igualdade que tem a variável é 16x. Já que ele está positivo, ele vai passar para o primeiro membro com o seu sinal trocado. Então, ele vem com o sinal de menos. Então, vai ficar menos 16x igual. Menos 1, porque após a igualdade vai ficar todos aqueles valores que não têm a variável. Então, menos 1 ele já está, permanece com o mesmo sinal. Quem troca é só quem muda de membro. Então, quem vai mudar de membro aqui vai ser o 3 positivo. No caso, ele vai vir negativo. Então, menos 3. O nosso próximo passo vai ser trabalhar esses valores, ou seja, somar ou subtrair, depende dos seus sinais. Eu tenho 12 positivo com menos 16. Marília, como é que eu posso tirar 16 de 12? Realmente. Então, vamos verificar em função de dinheiro. Vamos dizer que você tem 12 reais e está com uma dívida de 16. Então, dos 12 reais, você paga 16 que você está devendo, você paga 12, você ainda continua a dever. Então, vamos verificar aqui. Na minha regra, o que é que a gente faz? A regra geral, ela diz que devemos conservar o sinal de maior módulo e subtrair, que aí é o que está dizendo que o valor vai ficar negativo. Então, ele vai ficar em menos 16 tirando 12, vai ficar 4. Então, menos 4x. E quando os valores estão negativos? Se os dois valores estão negativos, então eu conservo o sinal e somo. Então, vai ficar com menos 4. Os dois valores estão negativos. E aí, nós vamos trabalhar com eles, certo? O que fazemos agora? Nós vamos estar trabalhando com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, quer dizer que eu vou dividir cada membro por menos 4. Então, verifique, menos por menos vai dar mais. 4 dividido por 4, 1x. Menos por menos vai dar mais. 4 dividido por 4, 1. Então, quer dizer que o meu resultado vai ser x igual a 1. Vejamos um outro exemplo, quando nós tivermos o parênteses. Sempre que aparecer o parênteses, quer dizer que o primeiro passo que eu vou ter que fazer é eliminar esse parênteses. Primeiro passo é eliminar o parênteses. Então, tudo que eu tiver, eu repito. 4x menos 1 igual. Para quê? Para que eu possa trabalhar essa multiplicação, porque indica uma multiplicação. 3 vezes x, 3x. Faço o jogo de sinais, mais por menos, menos. 3 vezes 1, 3. Depois de eliminar esse parênteses, aí nós voltamos para a regra que nós estávamos aprendendo até agora há pouco. O que é que eu vou ter que fazer? Separar os membros, todos aqueles que tiver x para o primeiro membro e os que não tiverem para o segundo membro. Lembrando que temos que trocar o seu sinal. Então, 4x ele permanece, 4x. Quem eu vou trocar o sinal vai ser o 3, porque está após a igualdade. Então, 3x está positivo, ele vem negativo, menos 3x. Menos 3 já está, ele permanece com o seu próprio sinal, certo? E quem vai mudar de membro, que é menos 1, é quem troca o sinal. Se está menos 1, ele passa para mais 1. Mais 1.
Então aí chega ao nosso terceiro, realizar a adição ou a subtração dos termos. Como é que eu vou fazer isso? Eu verifico os seus sinais. Eu tenho 4 e tiro 3, quer dizer que eu fico com 1x. Menos 3 com mais 1, eu estou devendo mais do que eu tenho. Lembre da regra, conserva o sinal e subtrai, já que eles estão diferentes. Então, menos 2. Já é o meu resultado, porque eu não tenho nenhum valor que acompanhe o x. Eu já tenho somente o x. Vamos para o próximo, outro parêntese. Então, aqui eu vou ter que realizar também a multiplicação. A primeira função, quando tiver o parêntese, é eliminá-lo. Então, 3 vezes x, 3x. Mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6. Igual, e o restante a gente só copia. Porque a minha função, o que eu estava trabalhando é só eliminar o parêntese. Verifico novamente, cheguei na regra que nós estávamos resolvendo todas as outras, separar os termos. Então, nós vamos separar 3x, já está. 2x está após a igualdade. Então, o que é que eu tenho que fazer com ele? Trazer para antes. Quer dizer, para o primeiro membro. Então, se ele está positivo, ele vem negativo. Então, ele vem menos 2x. Igual a 4, negativo, já estava. E ao 6. Se 6 está negativo, vai passar da igualdade, ele troca o seu sinal. Menos vai para mais 6. E aí chegamos no ponto de somar ou subtrair os seus valores. 3x menos 2x já está me dizendo que eu vou ter só um resultado de x. Menos 4 mais 6, sinais diferentes, conserva o sinal no meu módulo, no caso é o 6, ele vai ficar positivo. E 6 tirando 4, 2. Então esse é o nosso resultado. Revise sempre o conteúdo, reveja o vídeo sempre quando necessário, para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo. Até a próxima. Olá, a nossa aula de hoje é a continuidade da resolução de equação do primeiro grau. Como nós vimos na aula anterior, toda a equação é uma sentença aberta que exprime uma igualdade. E nós temos termos dessa equação. O que são os termos? São os valores expressos na equação. 2x é um termo, mais 4 é outro termo, mais 8 é outro termo. A equação ela é dividida em dois membros. Todos aqueles valores que estão antes da igualdade é indicado como o primeiro membro e os que estão após a igualdade é indicada como o segundo membro. Então, verificamos mais alguns exemplos e alguns passos importantes que nós precisamos para resolver as equações. Vejamos o próximo exemplo. 12x mais 3 igual a 16x menos 1. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é separar os termos que têm a variável e identificá-los no primeiro membro, e os termos que não têm a variável, que são os termos independentes, vai ficar após a igualdade no segundo membro. O termo que eu mudar de um membro para o outro, ele vai trocar o seu sinal. Então, vamos verificar aqui. 12x vai permanecer, 12x. Veja a igualdade. Quem está após a igualdade que tem a variável é 16x. Já que ele está positivo, ele vai passar para o primeiro membro com o seu sinal trocado. Então, ele vem com o sinal de menos. Então, vai ficar menos 16x igual. Menos 1, porque após a igualdade vai ficar todos aqueles valores que não têm a variável.
Então, menos 1, ele já está, permanece com o mesmo sinal. Quem troca é só quem muda de membro. Então, quem vai mudar de membro aqui vai ser o 3 positivo. No caso, ele vai vir negativo. Então, menos 3. O nosso próximo passo vai ser trabalhar esses valores, ou seja, somar ou subtrair, depende dos seus sinais. Eu tenho 12 positivo com menos 16. Marília, como é que eu posso tirar 16 de 12? Realmente. Então, vamos verificar em função de dinheiro. Vamos dizer que você tem 12 reais e está com uma dívida de 16. Então, dos 12 reais, você paga 16 que você está devendo, você paga 12, você ainda continua a dever. Então, vamos verificar aqui. O que é, na minha regra, o que é que a gente faz? A regra geral, ela diz que devemos conservar o sinal de maior módulo e subtrair, que aí é o que está dizendo que o valor vai ficar negativo. Então, ele vai ficar em menos 16 tirando 12, vai ficar 4. Então, menos 4x. E quando os valores estão negativos? Se os dois valores estão negativos, então eu conservo o sinal e somo. Então, vai ficar com menos 4. Os dois valores estão negativos. E aí, nós vamos trabalhar com eles, certo? O que fazemos agora? Nós vamos estar trabalhando com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, quer dizer que eu vou dividir cada membro por menos 4. Então, verifique, menos por menos vai dar mais. 4 dividido por 4, 1x. Menos por menos vai dar mais. 4 dividido por 4, 1. Então, quer dizer que o meu resultado vai ser x igual a 1. Vejamos um outro exemplo, quando nós tivermos o parênteses. Sempre que aparecer o parênteses, quer dizer que o primeiro passo que eu vou ter que fazer é eliminar esse parênteses. Primeiro passo é eliminar o parênteses. Então, tudo que eu tiver, eu repito. 4x menos 1 igual. Para quê? Para que eu possa trabalhar essa multiplicação, porque indica uma multiplicação. 3 vezes x, 3x. Faço o jogo de sinais, mais por menos, menos. 3 vezes 1, 3. Depois de eliminar esse parênteses, aí nós voltamos para a regra que nós estávamos aprendendo até agora há pouco. O que é que eu vou ter que fazer? Separar os membros, todos aqueles que tiver x para o primeiro membro e os que não tiverem para o segundo membro. Lembrando que temos que trocar o seu sinal. Então, 4x ele permanece, 4x. Quem eu vou trocar o sinal vai ser o 3, porque está após a igualdade. Então, 3x está positivo, ele vem negativo, menos 3x. Menos 3 já está, ele permanece com o seu próprio sinal, certo? E quem vai mudar de membro, que é menos 1, é quem troca o sinal. Se está menos 1, ele passa para mais 1. Mais 1. Então, aí chega ao nosso terceiro, realizar a adição ou a subtração dos termos. Como é que eu vou fazer isso? Eu verifico os seus sinais. Eu tenho 4 e tiro 3, quer dizer que eu fico com 1x. Menos 3 com mais 1, eu estou devendo mais do que eu tenho. Lembre da regra, conserva o sinal e subtrai, já que eles estão diferentes. Então, menos 2. Já é o meu resultado porque eu não tenho nenhum valor que acompanhe o x. Eu já tenho somente o x. Vamos para o próximo, outro parêntese. Então, aqui eu vou ter que realizar também a multiplicação. A primeira função, quando tiver o parêntese, é eliminá-lo. Então, 3 vezes x
3x. Mais por menos, menos 3 vezes 2, 6. Igual, e o restante a gente só copia. Porque a minha função, o que eu estava trabalhando é só eliminar o parênteses. Verifico novamente, cheguei na regra que nós estávamos resolvendo todas as outras, separar os termos. Então, nós vamos separar 3x, já está. 2x está após a igualdade. Então, o que é que eu tenho que fazer com ele? Trazer para antes, quer dizer, para o primeiro membro. Então, se ele está positivo, ele vem negativo. Então, ele vem menos 2x. Igual a 4, negativo, já estava. E ao 6. Se 6 está negativo, vai passar da igualdade, ele troca o seu sinal. Menos vai para mais 6. E aí chegamos no ponto de somar ou subtrair os seus valores. 3x menos 2x já está me dizendo que eu vou ter só um resultado de x. Menos 4 mais 6, sinais diferentes, conserva o sinal no meu módulo, no caso é o 6, ele vai ficar positivo. E 6 tirando 4, 2. Então esse é o nosso resultado. Revise sempre o conteúdo, reveja o vídeo sempre quando necessário, para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo. Até a próxima!